E aí, aproveitaram o feriado? Hã? O Remo não deixou? Mas isso aí, vocês já estão acostumados. Eu espero que vocês tenham aproveitado o feriado. Não aproveitar no sentido de terem se divertido indo pra praia, passeando, essas coisas. Terem ficado em casa se divertindo estudando cálculo 1, né? É assim que estudante de cálculo 1 aproveita feriados e fim de semana, né? A boa notícia é que eu elaborei a prova depois do jogo de ontem, então a prova está bem tranquila, né? Tá bem boa a prova. E hoje a gente vai falar de alguns tópicos muito importantes nessa parte de limite, que é o teorema do confronto, o limite fundamental trigonométrico e um dos principais teoremas dessa primeira parte, que é o teorema do valor intermediário, tá? Espero que vocês já tenham olhado a lista de exercícios, tentado fazer alguma coisinha da lista. E é isso, vamos para a aula, vamos falar de teorema do confronto. Vamos falar de teorema do confronto, depois limite fundamental trigonométrico e, por fim, teorema do valor intermediário. A aula de hoje é uma das principais aulas dessa primeira parte do nosso curso, tá? Vamos começar pelo teorema do confronto, que também é conhecido por teorema do sanduíche, tá? E ele fala isso aí pra gente. Imagina que você tem três funções, função f, g e h, que satisfazem aquela desigualdade ali. F de x é menor que a g de x, que é menor que a h de x, para todo x em um intervalo aberto contendo um ponto, o ponto P, exceto possivelmente o próprio ponto P. Tá? E o limite das funções que estão nas extremidades do intervalo, o limite da f e o limite da h, são iguais a um certo número real L. Sob essas condições, se a f, a g e a h satisfazem essa desigualdade perto do ponto P, e se o limite da f é igual ao limite da h, que é igual ao número real L, quando x tende a esse ponto P, então a gente pode concluir que o limite da função que está no meio das outras duas também é igual ao limite dessas outras duas funções, que é esse número real L. Tá? Então, se essa desigualdade é verdadeira próximo do ponto P, e se o limite dessa e dessa são iguais, quando x tende a P, então o limite dessa também tem que ser igual ao limite das outras duas. É isso que diz o teorema do sanduíche, o teorema do confronto. Graficamente, o que a gente tem é algo do tipo assim, ó. Imagina que você tem aqui uma certa função, uma função f, é uma função h, tá? Aqui tem uma função f, tá? Aqui a f, e a função g, que está compreendida, não sei como é a cara dela, mas ela está compreendida aqui entre as duas funções, olhando aqui nas proximidades do ponto P. Tá? Olhando aqui próximo do ponto P. Próximo do ponto P, a função f é menor que a função g, que é menor que a função h. Na verdade, f é menor ou igual que a função g, que é menor ou igual que a função h. Tá? E aí, se o limite da h e o limite da f for um certo número real L aqui, um certo número real L, quando x tende a P, então não tem jeito. Como a g está imprensada entre as duas, o limite da g também tem que ser igual a esse número. Tá? Agora, graficamente, dá para a gente entender isso, mas a gente precisa demonstrar para a gente poder usar. Né? Eu não vou demonstrar todos os teoremas do curso, até porque isso não é um curso de análise matemática, né? É um curso mais para a gente
entender esses conceitos e aplicar esses conceitos, mas é interessante a gente demonstrar alguns teoremas, e esse é um teorema que a demonstração é bem tranquila. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Antes da gente demonstrar, vamos só relembrar, deixa eu anotar bem aqui embaixo, vamos só relembrar a definição de limite de função. Tá? Lembra que se eu digo que o limite de uma função f de x, quando x tende a um ponto P é igual ao número real L, então isso significa que para todo epsilon positivo, vai existir um delta positivo, tal que, se 0 for menor que x menos p menor que delta, ou seja, se o x estiver entre p mais delta e p menos delta, isso vai implicar dizer que a f de x menos L em módulo é menor que epsilon, ou seja, que a f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon, tá? Essa foi a definição que a gente tinha estudado, tá? E aí, olha só, eu já sei que o limite da f quando x tende a p é L e o limite da h quando x tende a p é L. Então, como o limite da f quando x tende a p é igual ao limite da h quando x tende a p e ambos são iguais a L, então eu vou usar a definição de limite. Se eu estou falando que o limite existe e é igual a L, então eu posso usar essa definição de limite. Então, dado epsilon positivo, como são dois limites, eu vou dizer que existem dois deltas. Existem um delta 1 positivo e um delta 2 positivo, tal que acontece duas coisas, né? 0 for menor que x menos p for menor que delta 1, então o delta 1 é referente à função f, tudo bem? E o delta 2 é referente à função h. Então, quando x estiver entre p mais delta 1 e p menos delta 1, para f, o que vai acontecer? O módulo da f de x menos L vai ser menor que epsilon. Ok? Isso para a função f. E para a função h? Para a função h vai acontecer a mesma coisa, só que a diferença aqui não é delta 1 para h, é o delta 2 para h. Então, x menos p menor que delta 2, isso vai implicar que a h de x, que agora é a função h, menos L é menor que delta, tá bom? Então acontecem essas duas coisas. Aí lembra que eu falei lá no início de limite, da definição de limite, eu falei o seguinte para vocês, ó. Falei assim, olha, quando você tem uma função e você diz que o limite dela, quando x tende a p, é igual a L, significa que se você tomar um epsilon aqui, né, uma faixa de comprimento epsilon, você tem que encontrar uma faixa de comprimento delta e centro em p, tal que todo cara que está aqui recai aqui. Aí você encontra esse delta aqui. Delta aqui, delta aqui. Só que, uma vez encontrado um certo delta, todo delta menor que ele satisfaz também essa propriedade. Lembra disso? Então, se serve para um delta, serve para qualquer delta menor que ele. Porque qualquer intervalinho que eu tomar menor que o intervalo original, as imagens dos pontos no intervalo também recairão na faixa inicial. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse delta 1 serve para a função f e esse delta 2 serve para a função h. Só que eu preciso de um delta que sirva para as duas funções. Então, qual dos dois deltas eu posso tomar para que ele sirva para as duas funções simultaneamente? Tem que tomar o menor deles. Por exemplo, se o delta 1 for maior que o delta 2, o delta 1 só vai servir para f. Ele não vai servir para a função h. Por quê? Porque ele é maior que esse. Mas se eu tomar o menor deles dois, aí vai servir para as duas funções. Ok? Então, a ideia é a gente tomando o delta como o mínimo de delta 1 e delta 2, ou seja, eu estou pegando o menor desses dois deltas. Tá? Se eu tomar o menor desses dois deltas,
Então, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, ó, que 0 menor que x menos delta, x menos p menor que delta. Isso vai implicar no seguinte, como ele é o menor dos dois, então isso vai ser verdade para as duas funções. Então, tanto a f quanto a h vão estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Eu vou até, para ficar mais claro para vocês, eu vou até reescrever isso aqui da seguinte forma. Ó. Isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó, f de x entre L mais epsilon e L menos epsilon. Tudo bem? A gente já viu isso. E aqui também. Isso aqui significa que a h de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Belezinha? Então, olha só. Como eu tomei o menor desses dois, então, para esse cara, vale essas duas informações. Então, se vale essas duas informações, então posso escrever o seguinte, que L menos epsilon é menor que a f de x, e bem aqui eu vou colocar a h de x, ela é menor que a L mais epsilon. Porque vale essa parte e vale essa outra parte. Que está aqui. Ó. Só que, agora presta atenção, isso aqui significa que o x está entre p mais delta e p menos delta. Certo? Ou seja, isso aqui significa que o x está cada vez mais próximo de p. E aí, vamos voltar nas hipóteses do teorema. Olha lá, nas hipóteses do teorema. Aí, olha só, as hipóteses do teorema. Se f de x for menor ou igual que g de x for menor ou igual que h de x, para todo x em um intervalo aberto que contenha p. Para todo x em um intervalo aberto que contenha p. Esse é um intervalo aberto que contém p. Isso aqui é um intervalinho assim, ó. Esse intervalinho é um intervalinho p menos delta e p mais delta. E o x está aqui dentro desse intervalo. Então, para esse intervalo, vale aquela desigualdade. Vale que a f é menor ou igual que a g, que é menor ou igual que a h. Ok? Então, olha só. Recapitulando, eu tomei o delta como o menor dos dois deltas que eu tinha tomado inicialmente. E para o menor deles dois, vale simultaneamente as duas desigualdades. Então, vale essa parte e vale essa outra parte. Só que nesse intervalo aberto que contém P, essa hipótese é satisfeita. Tudo bem? Então, daqui nós tiramos, eu vou pegar agora só esse e esse, porque se a G é maior que a F, maior ou igual que a F, que é menor que L menos epsilon, então eu posso afirmar que L menos epsilon é menor que a G. E se a G é menor ou igual que a H, que é menor que L mais epsilon, então posso afirmar que essa é menor que L mais epsilon. Mas olha só, eu tenho isso, e isso implica nisso. Então o que significa? Significa que o limite dessa função, pela definição de limite, né, limite da G, quando x tende a P, é igual a L. Tá? E aí a gente demonstra esse teoremazinho. E aí fica comprovado de fato que se você tem essa hipótese aqui, próximo do ponto P, e se o limite das funções dos extremos dessa desigualdade são iguais, então o limite da função que está no meio, imprensado entre elas duas, também tem que ser igual ao limite das outras. Tá bom? Alguma dúvida? E aí, uma vez a gente tendo demonstrado o teorema, a gente pode usar ele à vontade. Tá? E a gente pode resolver alguns problemas clássicos de teorema do confronto, como esse problema aí. Ó. Olha só, mostre que x² vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Então, como é que a gente calcula esse limite aí? Então, imagina que chega um limite como esse aí, lá na tua lista de exercícios, na tua prova, sei lá. Se você não conhecer o teorema do confronto, vai ser difícil você resolver ele.
Então, o teorema do confronto é uma ferramenta muito importante para você resolver certo tipo de limite. Tudo que a gente está vendo aqui, teorema do confronto, a gente vai ver outros teoremas, e a gente já viu alguns teoremas, é tudo para a gente resolver determinados tipos de limite, tá? São várias técnicas que a gente precisa dominar para calcular limite. Então, quero o limite dessa função, x² vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Quanto que é esse limite? Então, olha só. Primeiro, x igual a zero está no domínio dessa função? Não está no domínio dessa função. Não posso substituir o x igual a zero aqui por conta desse denominador aqui, né? 1 sobre x. Porque se pudesse, né, como é uma função contínua, era só substituir e encontrar a imagem. Mas não é. Então, a gente tem que procurar uma solução para isso. Então, como é que a gente pode resolver? Aí a gente pode pensar assim, olha só. A seno de 1 sobre x, função seno normal, ela é uma função que a gente diz que é uma função limitada. Ela fica imprensada, ela fica compreendida em um determinado intervalo. Que intervalo é esse? Quem lembra? De 1 a menos 1. Lembra disso? O gráfico da seno de x, só da seno de x, é assim, ó. Ele fica aqui, ó, nessa faixa. De menos 1 a 1. E não interessa o que está aqui dentro do argumento. Continua compreendido entre 1 e menos 1. Tá? Então, nós temos o seguinte, ó, temos que para todo x diferente de zero, a seno de 1 sobre x, ela está compreendida nesse intervalo aqui, ó. Ok? Seno de 1 sobre x está compreendida nesse intervalo. Daí, nós temos o seguinte, ó. Se eu pegar esse intervalo, só que eu não tenho seno de 1 sobre x apenas. Eu tenho x² vezes a seno de 1 sobre x. Então, se eu pegar essa desigualdade e multiplicar todo mundo por x², observa que x² é um número positivo, então a desigualdade se mantém. Tá? Se eu multiplicar todo mundo por x², vai ficar x² vezes menos 1 dá menos x². X² vezes seno de 1 sobre x dá x² vezes o seno de 1 sobre x. E se eu multiplicar x² vezes 1, dá x². Então, dessa desigualdade, multiplicando todo mundo por x², eu obtenho essa. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Agora, olha só. Tenham sempre em mente o teorema do confronto, que é o que a gente vai querer usar. Ainda não posso usar. Mas eu acabei de mostrar a primeira hipótese do teorema do confronto. Acabei de mostrar que a função que eu quero calcular o limite está entre outras duas funções. Até aí, ok. Tá bom? Porém, eu tenho que verificar o limite dessa função e dessa função. Então, perceba aqui, 2 pontos. O limite da função menos x² quando x tende a zero, porque eu quero quando x tende a zero. Então, qual é o limite dessa, que é a menos x² quando x tende a zero? É zero. E o limite da x², que é essa daqui, ó, da x², quando x tende a zero, é quanto esse? Também é zero. Olha só que bacana. O limite dessa função e dessa função são iguais. E iguais a zero. Que são as funções que estão nos extremos do intervalo. Da desigualdade, na verdade. Tá? Logo, aí você tem que citar. Você é obrigado a citar a ferramenta matemática que você está usando. Que ferramenta eu vou usar agora? Se o limite dos extremos são iguais e essa desigualdade
é verdadeira. O que é que eu vou usar? Que teorema eu vou usar? O teorema do confronto. Então você tem que citar. Ah, professor, esqueci de colocar na prova. Perdeu. Tem que citar, tá bom? Para você ganhar o ponto cheio. Então, logo, pelo teorema do confronto, temos que o limite de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, também tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, é uma maneira da gente calcular o limite de uma função dependendo de limite de outras funções. Né? Porque eu não sei diretamente calcular o limite dessa função aqui, dessa função original. Mas mexi um pouquinho nos nossos pauzinhos e consegui mostrar que essa função fica compreendida entre outras duas funções, e eu sei que o limite dessas outras duas funções são iguais, e iguais a zero. Então, o limite da função que está no meio tem que ser igual a zero também. Belezinha? Tá bom? Esse é o teorema do confronto, tá? Aqui, olha... Ah, aqui não tem um gráfico. Tá aqui. Aqui o gráfico dessa função aí, olha. Observa, a função x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x é essa. A seno de x, ela se mantém na faixa de 1 a menos 1. Quando você multiplica por x quadrado, ela fica entre a x ao quadrado e a menos x ao quadrado. Então, ela fica presa aqui. Ó. Então, se a x ao quadrado e a menos x quadrado tende a zero, então a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x também tem que tender a zero. Esse daí é o gráfico dela, esse de vermelho. Tá bom? Alguma dúvida? Tá, então próximo. Olha só isso. Seja f uma função real definida em R, tal que para todo x diferente de 1, temos essa desigualdade. Eu não sei como é a cara, a forma, a expressão, digamos, algébrica dessa função f. Mas eu sei que a f, para todo x diferente de 1, ela está compreendida entre a menos x ao quadrado mais 3x e a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E aí ele pede para a gente calcular o limite da f de x quando x tende a 1 e justificar. Tá bom? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Então, menos x ao quadrado mais 3x é menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ele quer que a gente calcule o limite da f de x quando x tende a 1. Tá? Então, como é que a gente resolve esse aí? Então, note o seguinte. O limite de menos, aqui tem um x, né? Menos 3x. O limite da menos x ao quadrado mais 3x, quando x tende a 1, qual é o limite dessa quando x tende a 1? Essa daqui é uma polinomial. Ela é contínua em todo o seu domínio. Então, para eu calcular o limite quando x tende a 1 dessa função, basta substituir o 1 na variável x. Vai ficar menos 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, que dá menos 1 mais 3, que dá 2. Tá bom? Não vai cometer erro básico e dizer que menos 1 ao quadrado dá 1. Por quê? Porque menos 1 ao quadrado é diferente de menos 1 ao quadrado. Isso aqui são coisas totalmente diferentes. Tá bom? Então tome cuidado com isso, porque lá na hora do desespero o cara comete imprecisões assim, né? E o limite, quando x tende a 1, dessa outra função aqui, da x ao quadrado menos 1
sobre x menos 1. Aí essa a gente já tem a visão, além do alcance, que aqui tem 1 ao quadrado. E a gente pode reescrever isso aqui usando o produto notável da diferença de quadrados, né? Isso aqui é x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Ok? Então, isso aqui eu posso cancelar. E aí nos resta o limite da x mais 1 quando x tende a 1. E quando x tende a 1 é só substituir. Vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, olha que bacana. O limite da função da extremidade esquerda é 2. O limite da função da extremidade direita também é 2. Então, o teorema do confronto nos garante que o limite da do meio também tem que ser 2. Tá? Então, logo, pelo teorema do confronto, temos que o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual a 2. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo, né? E essa daí, ó. Suponha f de RR uma função real. E suponha que para todo x, o módulo da f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Tá? Para todo x real, o módulo da f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Letra A, calcule, caso exista, o limite da f de x quando x tende a 0. Na letra B, ele pergunta se f é contínua em 0. E por quê? Né? Então, como é que a gente faz essa? Aí vocês vão lembrar do que eu já falei uma vez, dessa desigualdade envolvendo módulo, que se o módulo de x for menor ou igual que um número, um certo valor A, então isso significa que x é menor ou igual que A e maior ou igual que menos A. Certo? Então, o nosso problema diz que a f de x em módulo, ela é menor ou igual que a x ao quadrado. Na letra A, ele pede o limite da f de x quando x tende a 0. Quanto que é isso? Então, olha só, como o módulo da f de x é menor ou igual que x ao quadrado, então, por essa observação, eu posso afirmar que a f de x é menor ou igual que x ao quadrado e maior ou igual que menos x ao quadrado. Certo? Alguma dúvida? E daí já acabou, né? Porque o limite dessa quando x tende a 0 é quanto? 0. O limite dessa quando x tende a 0 é quanto? Então, pelo teorema do confronto, o limite dessa daqui vai ser 0 também. Tá? Então, justifique o restante da solução. Mas a gente já sabe, já falei, mas a gente já sabe que o limite dessa f, quando x tende a 0, vai ser 0 também, tá? Deixa aí só para vocês escreverem o restante da solução, tá? Limite da f de x, quando x tende a 0, a gente já sabe que é 0. Tá bom? Agora a letra B, o item B. Qual é o item B? F é contínua em 0, por quê? F é contínua em 0. Tá? E aí, f é contínua em 0? Para a gente saber se uma função é contínua, o que tem que acontecer? 3 coisas têm que acontecer. Se ela é contínua em certo ponto, né? 3 coisas têm que acontecer. Primeiro, ela tem que estar definida no ponto.
Segundo, o limite, quando x tende ao ponto, dessa função tem que existir, e esse limite tem que ser igual à imagem da função no ponto. Ou seja, é lembrar a continuidade de funções em um certo ponto. F é contínua em P se o limite da F, quando x tende a P, é igual à imagem da F no ponto P. Tá bom? A imagem do ponto P pela F. Então, essa é a ideia de continuidade de função em um ponto. Ela tem que estar definida no ponto, o limite tem que existir e tem que ser igual à imagem da função no ponto. Tá? Então, ela é contínua no ponto? Bom, eu já sei que o limite dela, quando x tende a zero, é zero. Isso aí eu já sei. Só falta verificar qual é a imagem da função no zero. Porque se a imagem da função no zero também for zero, então o limite vai ser igual à imagem da função no ponto zero, e aí acabou o problema. Tá bom? Mas a imagem da função no zero é quanto? Quanto que é o f de zero, olhando para essa função que tem essa característica? Quanto que é o f de zero? Bom, o f de zero é só eu calcular, é só eu substituir lá. O módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Então, o módulo de f de zero é menor ou igual que zero ao quadrado. Sim ou não? Tá bom? Mas aqui está menor ou igual. Zero ao quadrado é zero, né? Isso aqui é zero. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte. Isso aqui me garante que o f de zero é zero? Sim ou não? Sim ou não? Garante. Garante. Por quê? Porque tem duas opções. É menor do que ou igual a zero. Pergunta. O módulo de um número pode ser menor que zero? Não. Então tem que ser igual a zero. Só resta a segunda opção. Então isso aqui implica que o f de zero é igual a zero. Logo, como o limite da f de x quando x tende a zero é igual ao f de zero, que é zero, ambos são zero, então f é contínua em zero. Agora está justificado. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Olha só, eu tenho esse exemplo, que na verdade é um corolário do teorema do confronto, né? Também é conhecido por teorema do anulamento, se não me engano, esse resultado aí. Diz o seguinte, ó, considere duas funções f e g com o mesmo domínio, tais que o limite da primeira função é igual a zero, obrigatoriamente igual a zero, quando x tende ao ponto P, e a função g, ela é limitada por m, para todo x no seu domínio, sendo esse m um número positivo, um número real positivo. Tá? Daí, isso implica dizer que o limite do produto dessas duas funções, quando x tende ao ponto P, ele também tem que ser igual a zero. Então, se você tem uma função que vai para zero, presta bem atenção, esse resultado é muito útil. Você tem uma função que vai para zero, o limite dela vai para zero, e a outra função é limitada, ou seja, o módulo dela é sempre menor ou igual que m, dizer isso aqui significa dizer que a g de x é menor ou igual que m e maior ou igual que menos m. Certo? Então, se você tem uma função que é limitada e outra função que vai para zero, então o limite do produto dessas funções também tem que ir para zero. Uma fica compreendida em uma certa faixa e a outra vai para zero. Quando você multiplica elas duas, a função resultante tem que ir para zero também. Isso a gente já viu no exemplo. A gente já viu o primeiro exemplo de teorema do confronto, a x² vezes o seno de 1 sobre x. Seno de 1 sobre x, eu falei para vocês que ela é limitada. Ela fica entre 1 e menos 1. E a x², quando x tende a zero, também vai para zero. E aí, quando eu multipliquei as duas, a função resultante foi para zero. Ok? Poderia demonstrar esse teorema, mas a demonstração é bem similar a... Na verdade, é mais simples até do que o teorema do confronto, porque
Se eu tenho essa desigualdade, basta multiplicar por f toda a desigualdade. Então vai ficar f vezes g, menos m vezes f e m vezes f. E aí as funções das extremidades vão para zero, porque o limite da f é zero. Então sobra só a função do meio. E ela fica compreendida entre 0 e 0, então o limite dela também tem que ser zero, tá bom? Então a demonstração é simplesmente isso que eu estou falando para vocês. Então esse é um resultado que a gente pode usar agora. Então se você tem, por exemplo, limite quando x tende a zero de x vezes o cosseno de π sobre x. Só um exemplo. Olha só, a função cosseno ela é limitada. Isso aqui é uma função limitada. E essa função, quando x tende a zero, ela vai para zero. Então, se eu tenho uma função que vai para zero, multiplicada por uma função que é limitada, o resultado desse limite aqui é zero. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Olha só esse exemplo aqui. X, limite quando x tende a zero, de x vezes o seno de π sobre x. É bem parecido com esse. A função seno é limitada, a função x, quando x tende a zero, vai para zero, então o limite dessa função aqui vai ser zero também, tá? O gráfico dela é esse aqui, ó. Tá bom? Esse é o gráfico dessa função. Então, de teorema do confronto, tá tranquilo. Alguma dúvida? Então, a gente vai partir para o próximo tópico da aula de hoje, que é o limite fundamental trigonométrico, que é esse limite aí famoso, tá? Que o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Tá? Por que esse limite aí é igual a 1? Observa que a função seno de x sobre x não está definida em zero, então não posso substituir direto. Mas por que esse limite é 1? A gente vai resolver esse limite. Ah, uma coisa importante. Amanhã nós iremos gravar uma aula de resolução de exercícios para vocês. Tá vendo como os professores de vocês se importam com vocês? Tá vendo? Não é não, Vitor? A gente vai gravar uma aula de resolução de exercícios para vocês, para ajudar nessa próxima prova, que tem muito conteúdo aí, né? Muito conteúdo, entre aspas, acumulado. 2 semanas só, né, de conteúdo. 4 aulas só de conteúdo. Aí a gente vai gravar uma aula de resolução, tá? Para ajudar vocês. E aí não esqueça, gente, tem a monitoria, tem, de novo, né? Todas as ferramentas que o Newton dispõe para vocês, né? Tem a monitoria, tem a equipe de professores, tem as aulas gravadas, tem lista de exercícios, tem acervo de materiais anteriores, livro-texto, tem tudo, cara, tudo para vocês. Basta estudar, tá? E eu sei que vocês estão estudando. E aí, uma coisa também, uma palavra de incentivo, né? Vocês só fizeram 2 provas, gente. Ainda tem mais 2 provas, né? Nessa primeira avaliação. Então dá tranquilamente para vocês se recuperarem, tá? Caso alguém não tenha tirado uma nota assim que almejava, digamos assim, né? Então dá para se recuperar. Essa ideia das avaliações semanais, eu acho que foi muito interessante. Você tira uma nota que não foi muito legal, você pode se recuperar nas próximas. Então não desistam, tá? Vamos continuar que vai dar certo, tá? Vai dar certo isso aí. O que eu vou falar? Ah, limite fundamental. Então, limite fundamental trigonométrico. Olha só, eu quero mostrar que o limite da seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Tá? Eu quero mostrar esse limite. É uma outra ferramenta para você calcular outros limites. A partir desse limite, a gente consegue calcular outros limites. É sempre assim. Te dou uma ferramenta e a partir dessa ferramenta você consegue fazer novas coisas. Tá?
Agora, como é que a gente garante que esse limite realmente é igual a 1? Né? Aí eu vou demonstrar esse limite, que é uma demonstração legal, uma demonstração com apelo geométrico. Vou pegar aqui o ciclo trigonométrico, tá? Lembra do ciclo trigonométrico? A gente estudou lá na trigonometria? Lembra, né? Então, olha só, do ciclo trigonométrico, lembrando que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, centrada na origem de um plano cartesiano, tá? Então, esse ponto bem aqui é o ponto 1 e 0. Esse ponto bem aqui é o ponto 0 e 1. Esse aqui é o menos 1 e 0. E esse aqui é o 0 e menos 1. Tá bom? Aí, olha só, vou olhar só o primeiro quadrante mesmo. Olha só. Eu vou tomar, começo daqui, né? Venho varrendo um certo ângulo, e aí eu vou parar nesse ponto P bem aqui. Esse ponto P. Se esse arco tiver um comprimento x, então esse ângulo aqui é x radianos. Ok? Tudo bem? Tudo bem, sim ou não? Obrigado. Então, se esse arco tiver um comprimento x, se daqui para cá eu andei x, então esse ângulo aqui é x radianos, tá? Aí lembra, pergunta que eu faço para vocês. Quanto que vale, quando eu baixo essa projeção, esse comprimento daqui para cá, ele vale quanto? Hã? Cosseno de quem? De x, muito bem, cosseno de x. O pessoal está afiado na trigonometria. E esse aqui? Seno de x, belezinha. E aí, se eu prolongar esse segmento aqui, ó, se eu prolongar esse segmento e passar esse eixo bem aqui, ó, tangente ao ciclo nesse ponto, olhe para cá, esse comprimento daqui até aqui, ele mede quanto? Tangente de x, né? Muito bem, beleza. Isso aqui é a tangente de x. Esse triângulo bem aqui, ó, ele é retângulo. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto T, tá? Esse outro triângulo aqui, ele é retângulo. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto, sei lá, de ponto A. E esse ponto aqui é cosseno de x, né? Cosseno de x. E esse ponto bem aqui, eu vou chamar de ponto B. Então, A, B, O, P, T. Tá? Tem esses pontos aí. Aí, olha só. Olha só, presta bem atenção agora. Presta bem atenção. Esse triângulo bem aqui, ó, o triângulo OPB, ele tem uma determinada área. Confere? Esse setor circular, o setor OPA, ele tem uma determinada área também. E eu posso afirmar geometricamente que a área desse setor é maior ou igual que a área desse triângulo. Confere ou não? Então, eu vou colocar essa informação aqui. A área do triângulo retângulo OPB é menor ou igual que a área do setor OPA, e a área do setor OPA é menor ou igual que a área do triângulo OPA. Confere? Então, essa área aqui é menor ou igual que essa área aqui, que é menor ou igual que essa área aqui, desse triângulo. Então, a área desse setor é menor ou igual que a área do triângulo OTA. OTA, tá. Confere? Aí eu vou calcular cada área dessa.
Olha só. Olha só para esse triângulo primeiro. Triângulo OPB. Qual é a área desse triângulo? Quanto que mede a... Isso é um triângulo retângulo. Área de triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2. Qual é a área, qual é a base desse triângulo? Cosseno x. Certo? Base é cosseno x. Qual é a altura desse triângulo? Seno x. Confere? Então fica cosseno x vezes seno x sobre 2. Alguma dúvida? Então vou colocar isso aqui. Cosseno x vezes seno x sobre 2. Essa é a área desse triângulo. Qual é a área do outro triângulo? Do triângulo retângulo OTA. Esse aqui. OTA. Qual é a base dele? É OA, mas OA mede quanto? 1. É o raio do círculo trigonométrico. 1. Ok? Então aqui é 1. Base 1. Altura, quanto é? Tangente sobre 2. Então aqui é 1 vezes tangente sobre 2. Tangente sobre 2. Belezinha? Agora, qual é a área desse setor circular aqui, ó? Desse setor aqui, ó. Como é que a gente calcula a área de um setor? 2πx? Não. Se o x fosse o raio, 2πx é a área total da circunferência se o raio for x. Lembra que a área de uma circunferência, de um círculo, é 2πr. Desculpa, a área não, estou falando comprimento, né? A área de uma circunferência é πr quadrado. Tá bom? Então, 2πx é quando você olha para o comprimento. Mas deixa eu... Onde é que eu posso colocar a observação? Vou colocar bem aqui embaixo. Observação. Olha só. Para a gente calcular a área de um setor, você pode fazer assim, ó. Quando eu dou uma volta completa nessa circunferência, uma volta completa, como é que a gente calcula a área de uma circunferência? A área de uma circunferência, de um círculo, é π vezes o raio ao quadrado, certo? Só que para essa circunferência, o raio é quanto? O raio é quanto? É 1, certo? Então, se o raio é 1, vou substituir 1, vai ficar só o π. Então, a área total dessa circunferência é π. Tá bom? Então, olha só. Então, se eu dou uma volta completa, a área é π radiano. É π radiano já. A área é π, tá? Se eu ando x radianos, qual que vai ser a área só desse setor? Aí eu posso fazer uma regrinha de 3. Tá? Então, posso fazer assim, ó. Uma volta completa são quantos radianos, gente? Uma volta completa são quantos radianos? 2π, certo? Π radianos equivalem a 180 graus. Então, 2π radianos equivalem a 360 graus. Então, olha só. 2π radianos, vou até colocar aqui rad, equivale a área completa da circunferência, que é π. Acabamos de achar. Se eu ando só um pedaço, só um ângulo de x radianos, que área vai ser? É a área do setor que eu quero. Aí eu uso a regrinha de 3, ó. Esse π, com esse π, eu posso cancelar logo. Então vai ficar 2a igual a x. Eu passo 2 dividindo. Então a área vai ser a metade de x. Tá bom? Então, se você tem uma circunferência de raio 1 e você anda um setorzinho de comprimento x radianos, a área desse setor vai ser a metade de x, tá? Então, a área desse setor OPA é x sobre 2. Tá bom? Aí esse 2 aqui eu posso multiplicar todo mundo por 2. Aí quando eu multiplico todo mundo por 2, eu vou... Oh, meu Deus. Eu vou obter o seguinte. Vou obter cosseno x vezes o seno x menor ou igual que x, menor ou igual que a tangente de x. Só que a tangente de x eu já vou reescrevê-la como seno de x sobre cosseno de x. E observa que eu posso fazer isso porque eu estou tomando x só no primeiro quadrante, tá? Vamos tomar aqui, olha, o x positivo pertencendo
ao intervalo de 0 a π sobre 2, tá? Aberto. Vou fazer só para x positivo. Para x negativo, que é quando eu ando no outro sentido, tá? Quando eu andar no outro sentido, sentido horário, vai continuar sendo válida, tá bom? Deixo como exercício o outro sentido para vocês. Aí, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou multiplicar todo mundo, eu vou dividir todo mundo por seno de x, tá bom? Vou dividir todo mundo dessa desigualdade por seno de x. Então, quando eu divido essa parte por seno de x, esse seno de x com o seno de x de baixo cancela, sobra só o cosseno, ok? Então, aqui vai sobrar cosseno de x. Menor ou igual. Estou dividindo todo mundo por seno de x, então aqui vai ficar x sobre o seno de x. Menor ou igual. Quando eu divido seno de x sobre cosseno de x por seno de x, o seno de x com o seno de x cancela, fica só 1 sobre cosseno de x. Então, aqui vai ficar 1 sobre cosseno de x. Alguma dúvida até aí? Beleza. Só que aqui eu tenho x sobre seno. Eu não quero isso, eu quero seno sobre x. Então é só inverter as desigualdades, né? Olha só. Se eu tenho, vou olhar só para aquele lado esquerdo da desigualdade. Se eu tenho isso aqui, então, se eu passar esse cara para cá, vou obter o seguinte, ó. Seno, vou fazer bem devagar para vocês entenderem. Seno de x vezes cosseno de x menor ou igual que x. Aí eu vou passar esse cara para cá. Vai ficar seno de x vezes cosseno de x sobre x menor ou igual que 1. E vou passar agora o cosseno para lá. Então ficou seno de x sobre x menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí você faz isso para o outro lado também, para cá, ó. Pega só esse lado. Então, você pega esse, joga para cá, esse joga para cá e esse joga para lá. Então, vai ficar cosseno de x menor ou igual que seno de x sobre x. Tá bom? Só uma observação isso aqui. Só para vocês perceberem que quando a gente inverte a desigualdade, o sentido da desigualdade inverte. Então, vai ficar assim, ó. Logo, vou repetir aquela parte, só para questões didáticas. Tá? E aí, quando eu inverter, vou obter isso aqui, ó. Seno de x sobre x vai ser menor ou igual que 1 sobre cosseno de x, vai ser maior ou igual que cosseno de x. Tá bom? Ok? Aí acabou, né? Já mostramos. Por quê? Pelo seguinte, ó. Como o limite do cosseno de x quando x tende a zero. Quanto é o limite do cosseno de x quando x tende a zero? Cosseno é contínua, em zero. Então, é só substituir cosseno de zero. E o cosseno de zero é quanto? É 1. E como o limite de 1 sobre o cosseno de x, quando x tende a zero, isso vai ser quem? Vai ser 1 sobre o cosseno de zero, só que o cosseno de zero é 1. Então, fica 1 sobre 1, que dá 1. Então, o limite desse é 1, o limite desse é 1. Então, se o limite das funções que estão nas extremidades é 1, o teorema do confronto me garante que o limite da função do meio também tem que ser 1. Tá? Então, pelo teorema do confronto, o limite da seno de x sobre x, quando x tende a zero, também tem que ser igual a 1. E aí está demonstrado mais esse teoremazinho. Tá bom? Alguma dúvida? Lembrando, eu estou fazendo para x positivo e entre 0 e π sobre 2, né? Porque eu estou interessado quando x tende a zero. Então, basta olhar para esse primeiro quadrante.
Para o segundo quadrante é análogo. Tá? Você faz para x negativo, para x entre 0 e entre menos π sobre 2 e 0. E aí você vai ver que essas funções aqui, ó, essas funções, cadê? Aqui, cosseno, seno de x sobre x e 1 sobre cosseno de x, são funções pares. Então, cosseno de menos x é o cosseno de x. 1 sobre cosseno de menos x é 1 sobre cosseno de x. Seno de menos x sobre menos x é o seno de x sobre x. Então, essas três funções são pares, então a desigualdade se mantém. E aí, como a desigualdade se mantém, o resultado sai analogamente, tá? E aí a gente demonstrou que o seno de x sobre x, quando x tende a 0, é sempre igual a 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Então, agora que está demonstrado, meus queridos e queridas, a gente pode resolver exercícios à vontade aí, tá? A gente pode brincar aí de resolver esses exercícios. Então, vamos lá. Letra A. Limite do seno de 5x sobre x, quando x tende a 0. Quanto que é esse limite aí? E aí? A gente sabe que o limite da seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Mas aqui eu não quero o limite da seno de x sobre x. Eu quero o limite da seno de 5x sobre x. Então, como é que a gente faz essa? 5 em cima e 5 embaixo. Boa ideia, eu posso fazer isso. Limite, quando x tende a 0, isso aqui é igual ao limite quando x tende a 0, de 5 vezes o seno de 5x sobre 5x. Posso fazer isso, sem problema. Não estou mudando nada na minha função, só multipliquei por uma constante em cima e embaixo. Ok. E agora? E agora? Vou ajudar. Vou pegar esse 5 que é constante e vou tirar daqui. Então, vou fazer assim, ó, 5 vezes, posso tirar, né? É constante. Limite, quando x tende a 0, do seno de 5x sobre 5x. E agora? Hã? Agora, uso fundamental, eu posso usar diretamente, vou ser bem rigoroso. Eu posso usar diretamente o limite fundamental? Sim ou não? Ainda não. Por quê? Porque o limite fundamental, ele diz que o limite quando x tende a 0 é do seno de x, só o x, sem uma constante, sobre x é igual a 1. Mas aqui é seno de 5x sobre 5x. Já vou antecipar para vocês. O resultado também vai dar 1 desse limite. Mas vamos tentar ser mais preciso. Tá? Como é que a gente resolveria com precisão esse limite, sem deixar brecha para o professor tirar ponto na hora da correção? Você pegaria e faria uma substituição, como eu mostrei na aula anterior. É só chamar de u o 5x. E aí observa que quando o x tende a 0, com essa substituição, se o x vai para 0, o u vai para quanto? Vai para 0 também. Certo? Porque 5 vezes 0 dá 0. Então, esse limite aqui, ele fica igual a 5 vezes o limite. Quando x tende a 0, a u vai para 0. Então, quando de u indo para 0, do seno de u, que eu substituí por 5x, aqui, sobre u. Agora tá legal. Porque agora eu tenho limite da seno de u sobre u quando u tende a 0. E isso aqui, pelo limite fundamental, isso aqui é 1. Então vai ficar 5 vezes 1, que dá 5. Ok? Alguma dúvida? Beleza, né?
Bonitinho, né? Próximo. Limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. E essa daí? Ah, agora veio um estalo. O amigo, cadê ele? No início da aula me pediu para eu fazer um exemplo da aula anterior. Agora me veio a ideia para fazer aquele. Cadê ele? Ah, tá ali. Tem que multiplicar por x mais 1 sobre x mais 1. Multiplica por x mais 1 sobre x mais 1, que vai sair. Vê, tenta aí. Tá? Olha só, veio a ideia desse daí agora. Qual é a ideia para a gente resolver esse limite do item B? Limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Não tem seno de x. A ideia, a priori, é usar o limite fundamental. Seno de x sobre x. Aí não tem seno de x sobre x. Aí tem cosseno. 1 menos cosseno. O que a gente pode fazer aí para tentar fazer com que apareça um bendito seno? Multiplica tudo por seno? Tá, bora tentar. Tipo assim, seno aqui em cima e seno aqui embaixo. Poderia tentar fazer isso, mas será que vai me ajudar muito? Porque vai aparecer um seno em cima e um seno embaixo. E corta? Mas aí se eu cortar, eu volto para cá inicialmente. Aí não vai me ajudar muito. O que a gente pode tentar fazer aqui? Oi? Multiplica por 1 mais cosseno de x. Pode ser uma ideia. Vamos ver se vai dar certo. 1 mais cosseno de x em cima e embaixo, né? Para não alterar a minha função inicial. Agora, por que o nosso amigo falou para multiplicar por 1 mais cosseno de x? Porque ele já viu que, quando nós fizermos isso, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Sim ou não? Sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Então, olha que bacana. 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Mas quem é 1 menos cosseno ao quadrado de x? É seno ao quadrado de x pela relação fundamental da trigonometria. Lembra da relação fundamental da trigonometria? Vamos relembrar. A relação fundamental a gente usa muito. Não pode esquecer ela. Observação. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 para todo x. Certo? Então, se eu pegar o cosseno ao quadrado e jogar para lá, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu posso reescrever o 1 menos cosseno ao quadrado de x como seno ao quadrado de x. E é exatamente o que nós temos. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de, isso aqui é o seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, E aqui, de maneira esperta, eu sei que vocês são espertos, eu já vou escrever assim, ó, 1 sobre 1 mais cosseno de x. Posso ou não posso fazer isso? Posso, porque esse vezes esse dá o seno ao quadrado de x, que está aqui, e esse vezes esse é o denominador que está aqui. É um produto ali no denominador, tá? Então, olha só, isso aqui é igual ao limite
quando x tende a zero. Aqui eu tenho o limite de um produto de funções. O limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui eu posso escrever como seno, limite do seno ao quadrado de x, sobre x ao quadrado, vezes o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Ok? Bom, professor. Tá, mas aqui é ao quadrado. O limite fundamental não fala nada quando tem um quadrado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós podemos reescrever esse negócio aí assim, ó. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x ao quadrado, tudo ao quadrado. Certo? Vezes, esse limite aqui eu já vou resolver. Porque o cosseno no zero, a 1 sobre 1 mais cosseno no zero, é contínua. Então é só substituir. Então vai ficar 1 sobre 1 mais cosseno de zero. Tá bom? Então isso aqui vai ficar. Olha só, gente. Aqui eu tenho uma composição de funções. Muito bonito, né? Uma composição de funções. Eu tenho a x ao quadrado composta com a seno de x sobre x. Lembra do limite da composta que a gente falou nas aulas anteriores? Se o resultado do limite da função de dentro existir e a função que está fazendo a composição por fora for contínua no ponto, então o limite, então a função de fora você pode tirar do limite. Então você pode reescrever isso aqui como o limite, quando x tende a zero, da seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado. Ok? Você tira ela pelo limite da composta. Vezes 1 sobre 1 mais cosseno de zero é 1. E agora esse limite aqui bonitinho é 1, é o nosso limite fundamental trigonométrico. Então aqui vai ficar 1 ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais 1 dá 2, e isso dá meio. Então esse limite aqui, inicial, cadê? Era só isso aqui, né? Dá meio. Tá bom? Alguma dúvida? Difícil, difícil? Não, é só treino, gente. Treina que vai dar certo. Vocês vão ver como vocês vão arrebentar nessa prova. Tá. Tem outras aqui, eu não vai dar tempo de falar tudo, eu tenho que falar de TVI, que é um resultado muito, muito importante, tá? Essa daqui, por exemplo, a letra C, você pode tentar fazer bem parecida com a letra A. Você pega esse 5 e joga para fora do limite, que fica 1 sobre 5 vezes o limite. Depois você multiplica em cima e embaixo por 6. Vai ficar 6 seno de 6x sobre 6x. Aí pega o 6 e joga para fora do limite também. Então vai ficar 6 quintos vezes o limite de seno de 6x sobre 6x. Aí faz aquela substituição que eu falei. E aí acabou já. Tá bom? Tangente de x é sobre x. Tangente de x é seno sobre cosseno. Então já tem seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. Acabou também. Tá? E aí eu deixo essas outras aí para vocês tentarem fazer, tá? Que você pode fazer uma substituiçãozinha. Vamos falar do próximo tópico, que é esse teoremazinho aqui. Muito, 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 muito importante. Muito mesmo. Podemos dizer que é o teorema mais importante envolvendo funções contínuas. Um dos teoremas mais importantes, tá? Mas eu gosto muito desse teorema. O teorema do valor intermediário. Ele diz o seguinte, olha, suponha que f seja uma função contínua em um intervalo fechado. As hipóteses desse teorema são imprescindíveis. Você tem que, como todo teorema, você tem que satisfazer as hipóteses para ele valer. Tá? Então, considere uma função contínua em um intervalo fechado, AB. E seja um número n qualquer entre as imagens dos pontos A
e B, entre o f de A e o f de B, em que o f de A é diferente do f de B. Então, o teorema do valor intermediário, o TVI, garante que existe um número C no intervalo aberto AB, tal que a imagem desse ponto C pela função f, que é contínua, é exatamente n. Então, olha só, o que o teorema do valor intermediário, o TVI, está nos falando? Ele está nos falando o seguinte, presta bem atenção. Imagina que você tem uma função definida nesse intervalo fechado AB. E aí vamos supor que bem aqui seja o f de A e aqui o f de B. F de A e o f de B. Tá bom? E aí ele fala o seguinte, imagina que tem uma função contínua definida nesse intervalo. Tá? E considera qualquer valor entre f de A e f de B. Um valor n aqui. Certo n, deixa eu colocar de outra cor, de amarelo. O que o TVI nos garante? Ele nos garante o seguinte, se a função for contínua, definida nesse intervalo fechado AB, então, com certeza vai ter um ponto entre A e B, tal que a imagem da função nesse ponto vai ser igual a esse n. Em outras palavras, se eu traçar uma reta horizontal aqui, ó, por n, se eu traçar uma retinha horizontal aqui, passando por n, paralela ao eixo das abscissas, e se a função f for contínua, eu não tenho como sair daqui e chegar aqui desenhando o gráfico de uma função contínua sem passar por essa reta. Eu obrigatoriamente tenho que tocar nessa reta, o gráfico vai tocar nessa reta pelo menos uma vez. É isso que me diz o TVI. Por quê, professor? Porque se a função é contínua, ela não tem salto, não tem furo, não tem nada. Ela é uma função suave. Então, você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis ou a caneta do papel. Então, tenta desenhar o gráfico de uma função saindo daqui e chegando aqui, sem passar por aqui. Não tem como, ó, sem tirar do papel. Não tem como. Uma hora você vai ter que passar por lá. Vai ter que tocar na reta y igual a n. E aí, nesse caso, o TVI me diz que existe um ponto C entre A e B, que seria esse cara aqui, nesse exemplo. Esse C aqui. Que está entre A e B, tal que o f de C é igual a n, tá? Tal que o f de C, pela função f, é igual a n. É isso que nos diz o teorema do valor intermediário. Ok? Recapitulando. Se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, uma função contínua em um intervalo fechado, tal que as imagens das extremidades desse intervalo fechado são diferentes. Então, qualquer ponto, qualquer valor entre o f de A e o f de B vai ter um correspondente no domínio, ou seja, vai existir um ponto do domínio, tal que a imagem desse ponto pela função f, que é contínua, vai ser igual ao valor n. Ok? É isso que nos diz o TVI, o teorema do valor intermediário. Agora, observa, se a função não for contínua, professor, mas se tiver aqui um intervalo aqui, se eu for desenhar qualquer função que eu desenhe, vai ter que passar aqui. Não, só se a função for contínua. Posso te dar muito bem um contra-exemplo. Por exemplo, você tem essa função aqui, ó, definida em A e B. Está aqui o f de A. E está aqui o f de B. O f de A, o f de B. E aí eu escolho um n aqui, por exemplo. Eu consigo desenhar qualquer função, aliás, qualquer função que eu desenhe nesse intervalo
vai necessariamente vai tocar nessa reta? Não, só se a função for contínua. Por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, tocou na reta y igual a n? Não. Mas essa função é contínua? Não. Ela é descontínua nesse ponto, bem aqui, ó. Ela é descontínua nesse ponto. Ok? Então, a hipótese da função ser contínua, ela é imprescindível para que o teorema seja válido. E a outra hipótese é que o intervalo seja fechado. Se eu tomar um intervalo aberto, ou uma união de intervalos, por exemplo, também falha. Olha só. Vamos supor que a função não esteja definida nesse ponto P aqui. Então, ela está definida no intervalo, sei lá, de menos infinito até P, união P até mais infinito. Tá? Por exemplo. E aí vamos considerar que o n esteja aqui assim. Se eu desenhar qualquer função obedecendo esse domínio, isso é o domínio da função f. Se eu desenhar qualquer função, ela sempre vai ter que tocar no ponto n? Não. Posso desenhar uma função assim, por exemplo. Ó. Essa função, ela é contínua em P? Sim ou não? Essa função é contínua em P? Sim ou não? Nós não discutimos continuidade de funções em pontos que não estão no seu domínio. Não esquece disso. Então, não digo nem que ela é contínua, nem que ela não é descontínua, tá bom? Ela não está definida em P. Então, não falo sobre continuidade. Mas em todo o seu domínio, ela é contínua? Ela é contínua. Tá bom? Ela é contínua em todo o seu domínio. Mas tem algum ponto do domínio dessa função tal que a imagem desse ponto é igual a n? Não. Ela vai se aproximando aqui assim, ó. Para cá e para cá. Vai se aproximando aqui da reta y igual a n, mas ela nunca encosta. Então, não tem nenhum ponto do domínio dela tal que a imagem desse ponto pela função f seja igual a n. Mas por que isso? Porque o teorema do valor intermediário não vale para cá? Por conta do domínio dessa função. Não é um intervalo fechado. É uma união de intervalos abertos. Tá bom? Então tem que ter cuidado com isso, tá? As hipóteses da função ser contínua, definida em intervalo fechado, têm que estar satisfeitas, tá? Ok? Alguma dúvida? Então vamos passar. Aí nós temos eu não vou demonstrar esse teorema, a demonstração desse teorema ela é bem técnica, tá? Precisa de alguns resultados que vocês não conhecem, como por exemplo o teorema dos intervalos encaixados, tá? Então não vou entrar nesse mérito aí, tá? A gente vai assumi-lo como verdade. Mostra aí pra gente o slide, por favor. E aí nós temos esse outro teorema, que é uma consequência do teorema do valor intermediário. Na verdade, quando a gente vai demonstrar o TVI, geralmente primeiro a gente demonstra esse teorema, que é o teorema de Bolzano, ou do anulamento, e depois a gente mostra o TVI, tá? Mas ele diz o seguinte, é uma consequência do TVI. Se f for contínua e f de A e f de B assumirem sinais contrários, ou seja, se um for positivo e o outro for negativo, então, com certeza, tem que existir uma raiz para a função f no intervalo AB. De fato, olha só. Imagina aqui que você tem uma função definida em um intervalo AB, onde
O f de A é negativo. O f de A é negativo. E o f de B é positivo. Tem sinais contrários. Um é positivo, o outro é negativo. Nessas condições, se a função for contínua, não tem jeito. Você vai desenhar o gráfico dela e uma hora ela vai ter que passar, vai ter que tocar o eixo das abscissas. E nesse ponto vai ser o C, tal que o f de C vai ser igual a 0, que é o valor, que seria o n, né? O n aqui seria igual a 0. Tá? Ou seja, esse C será uma raiz da função f. Ok? E aí, com esse teoremazinho, gente, com essa consequência do TVI, principalmente essa, mas o TVI em si, né? A gente resolve muitos problemas, como por exemplo esse. Mostre que existe uma raiz da equação 4x ao cubo menos 6x² mais 3x menos 2 igual a 0 entre 1 e 2. Eu quero que você me garanta que existe uma raiz dessa equação entre 1 e 2. Como é que a gente pode garantir isso? Se você for tentar encontrar uma raiz para essa equação aí, você vai ficar um bom tempo calculando e é muito provável que você não consiga, né, encontrar a raiz exata, né? Você vai ter probleminhas. Então, a ideia é a gente usar a ferramenta que eu acabei de mostrar para a gente garantir isso. Então, solução. Como é que a gente justifica isso de maneira precisa? É entre 1 e 2, né? x0 é raiz. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que essa parte aqui da minha equação é uma função. Então, eu vou definir uma função como sendo esse polinômio de grau 3, tá? Então, vou justificar bem detalhado, tá? Seja f de x igual a 4x ao cubo menos 6x² mais 3x menos 2. Considere essa função. Ok? Como f é polinomial, então f é contínua. Primeira hipótese do teorema está satisfeita. Você precisa citar que a função é contínua. Ela é contínua por quê? Porque ela é polinomial e a gente já viu que as funções polinomiais são contínuas em todo o seu domínio. Ponto. Ok? Alguma dúvida? Tá. Note o seguinte. O f, eu quero mostrar que tem uma raiz entre 1 e 2. Quanto é o f de 1? A imagem da função f no ponto 1. Quanto é o f de 1? Bora calcular, é só substituir. 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2. Portanto, o f de 1 vai ser 4 menos 6 dá menos 2, 3 menos 2 dá 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, isso aqui é menos 1, e menos 1 é negativo. Ok? E quanto que é o f de 2? O f de 2 é 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Isso aqui vai dar 8 vezes 4, 32, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24, mais 6 menos 2. 32 menos 24 dá 8. 6 menos 2 dá 4. 8 mais 4 dá 12, e 12 é positivo.
Ou seja, eu tenho uma função contínua, estou olhando só para o intervalo fechado de 1 a 2. A imagem do extremo da esquerda, o 1, é negativo. A imagem do extremo da direita, o 2, é positiva. E a função é contínua. Então não tem jeito. A função vai ter que tocar no eixo das abscissas. Quem garante isso? O TVI. Então logo, o que está acontecendo é isso aqui. Só desenhar o gráfico. Não precisa desenhar o gráfico, é só vocês entenderem. Está aqui 0, 1, 2. Tá? No 1, a imagem do 1 é menos 1. E a imagem do 2 é 12. Tá? Fora de escala, mas tudo bem, só para entender. É 2. Desculpa, é 12. Então não tem jeito. Eu não sei como é a cara, o gráfico daquela função. Mas como ela é contínua, uma hora ela vai ter que passar aqui no eixo das abscissas. E vai tocar em um certo ponto, em um ponto C. Então, logo, aí você tem que citar pelo TVI, pelo teorema do valor intermediário, existe um ponto C, um x0, vou chamar de x0, que pertence ao intervalo aberto de 1 a 2, tal que o f de x0 tem que ser igual a 0. Ou seja, o f de x0, o x0 é a raiz da função f. Tá bom? Daí, só para fechar, isto é 4x0 ao cubo menos 6 vezes x0 ao quadrado mais 3 vezes x0 menos 2 é igual a 0. Então, portanto, está mostrado que essa equação tem uma raiz, que é esse x0. Eu não sei quanto x0 vale, mas eu sei que ele existe. O TVI me diz que ele existe. O TVI não diz quanto ele é, mas ele diz que ele existe. Ok? Alguma dúvida? Está aqui, ó, como é o gráfico da função. Uma parte do gráfico, tá? Então é esse valor aí. E essa daqui, ó. Mostre que a equação x ao cubo menos 4x menos 8 admite pelo menos uma solução real. Olha, observa que aí ele não disse um intervalo. Ele não disse o intervalo para a gente pesquisar. Então, como é que a gente faz, professor? Você vai testar. Vai testar um intervalo até você achar. Por exemplo, vou voltar para cá. X ao cubo menos 4x mais 8 igual a 0. Então, mesma historinha. Seja, exemplo, seja f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 8. F é contínua. Por quê? Porque é polinomial. Então é contínua. Tá bom? F é contínua. Daí, perceba o seguinte. Quanto que é? Vamos pensar aqui. Quanto que é o f de 0? É 0 ao cubo, menos 4 vezes 0, mais 8, que dá 8, que é positivo. Certo? E quanto que é o f, vamos ver, menos 1? Dá menos 1, menos mais 4, não, vai dar positivo. Menos 2 dá menos 8, mais 8 dá positivo. Menos 3 dá menos 27, mais 12
menos 3. F de menos 3 é menos 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 3, mais 8. Isso aqui vai dar... Eu tenho que procurar um intervalo em que a extremidade de um é positiva e a extremidade do outro é negativa, para poder garantir que ele vai tocar o eixo das abscissas. Tá bom? Então aqui dá menos 27, aqui dá 12, mais 8. Então dá menos 27, mais 20, dá menos 7, que é negativo. Então morreu. Porque no menos 3 é negativo, no 0 é positivo. Então o TVI garante que existe uma raiz nesse intervalo de menos 3 a 0. Tá? Então, portanto, vai estar mostrado que a função admite pelo menos uma raiz. Pode ter outras raízes reais, mas pelo menos uma já está garantida. Então, pelo TVI, existe um x0 no intervalo aberto de menos 3 a 0, tal que o f de x0 é igual a 0. Isto é, o x0 ao cubo, menos 4 vezes x0, mais 8, é igual a 0. E aí está mostrado. Ok? Alguma dúvida? É difícil? É difícil? Não é difícil não, é fácil. Uma vez entendido a ideia do TVI, é tranquilo. Tem uma outra questão assim que realmente você tem que pensar. Por exemplo, essa daqui. Para a gente fechar a aula de hoje. Um monge tibetano deixa o monastério às 7 horas da manhã e segue sua caminhada usual para o topo da montanha, chegando lá às 7 horas da noite. Na manhã seguinte, falta 5 minutos. Na manhã seguinte, ele parte do topo às 7 horas da manhã, pega o mesmo caminho de volta e chega ao monastério às 7 horas da noite. Mostre que existe um ponto no caminho que o monge vai cruzar exatamente na mesma hora do dia em ambas as caminhadas. Então, como é que a gente faria esse troço aí, né? O que está acontecendo é isso aqui, ó. Eu vou pegar esse plano cartesiano, o eixo Y, eu vou dizer que ele é a altura que o monge alcança a cada instante durante a caminhada dele, tanto na ida quanto na volta. Então ele vai partir aqui do 7 horas da manhã, e chega lá às 7 da noite, 19 horas. Tudo bem? Então, vou pegar primeiro a função f. Eu vou definir a função f de t como a função de subida do monge. E a função g de t como a função de descida do monte. Do monge. Tá bom? Ou seja, para cada instante, vai ter a posição do monge em relação à altura do topo da montanha. Então, no instante, ele está a uma certa altura. No outro instante, ele pode estar na mesma altura. No outro instante, ele pode estar na mesma altura. Mas vai ter uma hora que ele vai subir. Aí a altura aumenta. Aí outra, ele vai subir. Então, a cada instante, você tem a altura dele. Tá bom? Então, às 7 horas, na ida, ele está aqui. Aí ele vem, eu não sei como é, ele pode subir, ele pode descer, ele pode subir, pode descer. Aí ele vem bem aqui, e bem aqui ele atinge o topo da montanha, às 19 horas. Aqui é a altura H. Vou tirar esse H daqui só para não confundir. A altura total do topo da montanha. Tudo bem? Aí na descida, às 7 horas, ele está no topo. Aí ele vem descendo, ele pode subir um pouco. Espera aí que aqui já estou colocando uma função, um gráfico que não é função, né? Sei lá, vamos supor que é assim. Observa que eu estou desenhando duas funções contínuas, não vai ter jeito. Aqui elas vão se encontrar.
Então, a gente já desconfia que vai ser esse o ponto na nossa solução, né? Que ele quer. Ele quer um instante, vai ter um lugar em que ele cruza esse caminho no mesmo instante, tanto na ida quanto na volta. Tá bom? E aqui ele chega aqui. Então, olha só, essas duas funções, eu estou definindo essas funções f e g. Eu não vou escrever com detalhe porque eu só tenho 2 minutos. Então, as funções f e g, elas são as funções que nos dão a posição do monge em função do tempo. Então, são funções contínuas. Tá bom? A gente pode assumir essas duas funções contínuas. Então, se são funções contínuas, eu posso perceber o seguinte: quanto que é o f de zero, gente? Quanto que é o f? Vou chamar essa aqui de função f e essa aqui de função g, tá? Função de subida, função de descida. Quanto que é o f de zero? Na verdade, o f de 7, né? Não é zero. É o f de 7. Quanto que é o f de 7? É zero. E quanto que é o f de 19? É h, que é o topo da montanha, a altura do topo da montanha. Ok? Quanto que é o g, a g de 0? Aqui é a g, ó. G não é 0. É que eu estou preocupado com o tempo e estou me atrapalhando. Vou com calma. Se eu atrasar, você me perdoa. Quanto é a g de 7? É h. E quanto que é a g de 19? É 0. Beleza. Tá bom? Aí, olha só. Seja, olha o que eu vou fazer. Seja a função h de t como sendo a diferença entre essas duas funções. Eu vou pegar a f de t menos a g de t. Por quê, professor? Primeiro, note que h é contínua. Por que h é contínua? Porque ela é uma diferença de funções contínuas. A f e a g são contínuas. Então, uma diferença de funções contínuas resulta em uma função contínua. Tá? Então, a função h de t, ela é contínua. E ainda tem o seguinte, ó. Quanto que é o h de 7? Bom, o h de 7, quando eu substituo o t por 7, é o f de 7 menos o g de 7. Mas quanto que é o f de 7? 0. Quanto que é o g de 7? H. 0 menos h? Menos h, que é negativo. E quanto que é a h de 19? É a f de 19 menos a g de 19. Quanto que é a f de 19? É h. A g de 19 é 0. H menos 0 é H, que é positivo. Ok? Então, o nosso querido teorema do valor intermediário nos garante que existe um certo instante t0 entre 7 e 19 horas, tal que o h no ponto t0 tem que ser igual a 0. Ou seja, esse t0 é uma raiz da função h. Só que quem é h de t0? É a f de t0 menos a g de t0. E isso tem que ser igual a 0. E se eu pegar a g de t0 e jogar para cá, eu tenho que a f no ponto t0 tem que ser igual a g no ponto t0. E, portanto, está mostrado que tanto na ida, quanto na subida, quanto na descida, vai ter um instante em que a posição do monge vai ser exatamente a mesma. Ok? Então, esse ponto bem aqui, t0, é o ponto entre 7 e 19, é o ponto em que as funções se encontram. Mas olha só, hipóteses do teorema do valor intermediário. Função contínua, intervalo fechado de 7 a 19. Para você poder garantir isso, tá bom? Bonitinho, né? Vou colocar uma dessa na prova de vocês. Gente, foi bom estar com vocês. Amanhã eu vou gravar a aula de resolução junto com o professor Leão, como eu falei. Quarta-feira, nossa
próxima aula, tá? Um abraço.